Toda pessoa que for investir em imóveis, for participar de leilões, precisa ter um amigo inseparável, o corretor de imóveis. Muitas pessoas fogem desse profissional achando que o trabalho deles não tem serventia, não tem valor. Mas é justamente o contrário. Se você quer ter resultados com renda imobiliária, você precisa sim de um bom corretor de imóveis. Aliás, não de um corretor de imóveis, de vários corretores de imóveis. No vídeo de hoje, você vai aprender a importância dos corretores de imóveis no processo de seleção de imóveis em leilão. É isso mesmo que você escutou. O corretor, ele não serve apenas para a venda ou a locação, mas ele serve sim para te ajudar a garimpar o imóvel certo. Eu me chamo Bruno Giancoli, sou especialista em renda imobiliária, em direito imobiliário e em leilões de imóveis. Estou aqui para ajudá-lo, a ajudá-la a se transformar num investidor profissional para conseguir a sua tão desejada renda imobiliária e a sua liberdade financeira. Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, tire a sua dúvida. Esse canal existe exatamente para você. Quando nós estamos falando em leilões de imóveis, a grande pergunta de todos os investidores é sempre a mesma. É uma pergunta do mundo financeiro. Esse imóvel tem liquidez? Não tem liquidez? Esse imóvel, se ele for para locação, ele tem muita vacância ou tem de fato um mercado com boas oportunidades? Essa é a pergunta mágica, essa é a pergunta que qualquer pessoa que for investir em imóveis quer. E aí começam algumas ideias mirabolantes, umas mágicas, as promessas dos messias da internet dizendo: não, eu tenho uma ferramenta com inteligência artificial, bababá, bababá. Tá legal, ó. Ferramenta ajuda, é importante, mas existe o humano. Existe de fato a pessoa que pisa no barro e está lá todo dia tentando alugar um imóvel ou revender o imóvel numa determinada região, num determinado bairro. E esse profissional é o corretor de imóveis. Então, quando nós estamos falando de uma estratégia, de uma definição de estratégia, existe um passo muito importante, eu diria até muito simples de ser dado e que você pode hoje já começar a implementar, que a maioria dos investidores não fazem. Por quê? Pura preguiça. Porque acreditam que vão conseguir desenvolver uma solução olhando simplesmente uma tela de computador, uma planilha de Excel ou uma série de informações de fontes duvidosas sobre viabilidade comercial de leilões de imóveis. É verdade que existem ferramentas muito sérias, é verdade que existem alguns números importantes, mas nada substitui a percepção de quem está vivenciando aquilo no dia a dia, que conhece as entrelinhas, que conhece o ambiente. Então, para começar, o que é importante? Se você quer se tornar um investidor em leilões de imóveis, se você quer se tornar um arrematante profissional, ou se você já deu o primeiro passo, entenda essa dica como uma dica de ouro para você, que não consta em manuais, não consta em livros e a maioria dos mentores não falam, porque tem vergonha de trazer essa informação a público. Então, como é que começa todo esse processo? Muito bem, você foi lá, selecionou um imóvel, selecionou uma região. O ideal é isso. Ó, vamos lá, vamos participar de leilões. Legal. Onde nós vamos participar? Ah, vamos participar nessa cidade. Tá, nessas cidades, uma cidade é uma coisa, é um conceito muito grande para leilões. Então vamos pegar uma cidade e vamos escolher lá um bairro, uma região. É isso. Se você não faz isso, já fica aqui meu alerta. Esse é um passo importante. Selecione uma cidade e selecione algumas regiões. E aí o que você vai fazer? E aí vem aquelas pessoas, o sabe tudo. Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Ele vai falar para entrar numa plataforma. Não. Aí é que está o erro. Hoje nós temos uma vantagem com a internet, que são essas plataformas digitais, que calculam valores de aluguel, que calculam o mercado, mas elas têm um viés. Você vai continuar utilizando essas plataformas. Não tem problema. Elas trazem para a gente uma enorme comodidade. Mas o segredo é visitar corretores locais. E visitar corretores não é depois da arrematação, que é o que todo mundo faz. Vai lá, tem uma ideia, acha que aquilo é bom, arremata e depois vai falar com o corretor para oferecer o imóvel para revenda ou eventualmente para alocação. Não, é o contrário. Ou seja, na fase de viabilidade comercial, enquanto você ainda está estudando se vai ou não vai participar do imóvel, você tem que fazer essa visita, você tem que ter essa conversa com o corretor. E de preferência, corretores locais, corretores que atuam especificamente naquele bairro
e naquela região. Corretores até que são famosos, que entendem a carteira, que entendem as pessoas que vivem lá ou que querem viver lá. Né? Isso tem uma diferença enorme se é um corretor mais enviesado para imóveis residenciais, enviesado para imóveis comerciais. Essas pessoas sabem, elas têm um histórico profissional, que a gente chama de track records, né? Uma palavra muito chique para dizer o seguinte, cara, esse eu sei. Eu sei que essa rua vende, eu sei que esse imóvel é bom, eu sei que esse prédio tem procura, eu sei o valor, quando foi vendido, como foi vendido. Eles têm algumas informações mais detalhadas, tem um feeling, você consegue extrair informações muito mais preciosas dessa conversa. E nessa conversa, você precisa apenas fazer 4 perguntas estratégicas. É isso mesmo que você escutou. E detalhe, você pode fazer isso por telefone, nem precisa visitar pessoalmente. Vamos às perguntas. Pergunta número 1. Qual o valor médio de revenda ou de locação nos últimos 12 meses? Ah, mas Bruno, esse valor eu vi lá na plataforma de pesquisa, calculadora online do preço. Tá, mas, cara, aquilo é um algoritmo. Ele acerta? Ele acerta, mas ele tem um problema estatístico que muitas vezes as pessoas ignoram por não conhecerem matemática. A média não é muito real. A média não é um valor preciso. A média tem um desvio. E nesse desvio que está o segredo, porque esse corretor, ele vai te dizer exatamente, não a média, ele vai te dizer qual é, de fato, o valor praticado. Você não precisa identificar a média, você precisa identificar as pontas. É isso mesmo que você escutou. Vamos imaginar, olha, a média é 300 mil reais. Aí você chega para o corretor e pergunta, tá vendendo por 300 mil reais? Ele fala, por 300 mil reais, ninguém está vendendo. Mas tem muita gente vendendo rápido, é por 280. Opa, então você tem uma informação. Ó, aluga lá por 5 mil reais? Não, por 5 mil reais, não, porque a gente faz 5 mil reais, a pessoa sempre quer negociar, fica em 4.200. Então se você quer alugar rápido, não é 4.200, é sair lá, começar com 4.200 e não 5. Você quer velocidade, você quer entender, ou se você quiser começar com 5, você sabe que no final das contas, o valor que você terá como retorno do seu investimento não é 5. Então você não pode se frustrar. Esse é o problema. A pessoa adquire um imóvel em leilão, imaginando que ela vai ter um retorno, e ela projeta esse retorno com essas médias de mercado, de valores médios. E aí descobre que essa média não traduz a realidade. O corretor que quer fazer um negócio, ele já vai querer colocar um valor para a coisa rolar, para a coisa ser rápida, para a coisa ser eficiente. Então, essa conversa, se for um corretor que de fato você identifica que tem experiência, ele vai trazer para você uma informação que vale ouro. Uma informação que pouquíssimas pessoas vai ter. Porque a maioria é preguiçosa, a maioria não vai ligar para o corretor. Eu estou falando por mim, muitas vezes eu não liguei, quebrei a cara. Então você começa no leilão fazendo essa visita, essa conversa, esse telefonema com essa pergunta. Tá, qual é? Me diz a real, abre o coração. Abre o coração aqui pro careca, tal. Qual é o valor? Se eu quiser emplacar rápido, se eu quiser revender rápido, qual é o valor? Então, esse é um dado fundamental que o corretor pode te trazer assim. Segunda pergunta: qual o tempo médio de revenda ou vacância? Eu acho até que essa é a pergunta mais importante. Eu sei que muita gente está preocupado com o valor, mas eu aprendi que tempo e investimento é muito mais importante. Você quer ter 30% e revender em um ano, ou você quer ter 7% e revender em um mês? Ah, muito pouco, mas 7% em um mês projetado para 10, 12 meses é muito mais do que aquilo que você teve de retorno em um ano. Parece pouquinho, mas você fez rápido. Então, cuidado, o fator tempo, ele é talvez o fator mais importante para definir a lucratividade. E eu sempre insisto aqui no canal, as pessoas são muito enviesadas, têm um reforço muito grande com essa coisa do desconto. Mas se você é investidor, você está preocupado com o lucro. E a lucratividade tem o fator tempo. Então não adianta nada você comprar um imóvel com 80% de desconto, 70% de desconto, se para revender você vai demorar 24 meses, 30 meses, ou seja, a sua lucratividade foi para o beleléu. Então esse é um ponto curioso. O desconto é importante no processo de leilão? Ele é. Mas o tempo que você consegue revender, o tempo que você consegue alugar, é muito mais importante. Então, o imóvel bom é um imóvel. O imóvel bom não, vamos colocar assim. O imóvel perfeito é o imóvel com alto desconto e alta lucratividade. É isso que você busca como a sua grande pepita. Mas entre um alto desconto e uma alta lucratividade, procure sempre o de mais lucratividade.
E o tempo de revenda, ou seja, o tempo para o seu patrimônio girar, que é, fui lá, selecionei, arrematei, imobilizei e desmobilizei. Porque é isso. Você não está comprando imóvel para ter um monte de imóvel. Você está comprando imóvel, olha só, presta atenção. Você está comprando imóvel em leilão para ter renda imobiliária. E a renda imobiliária é um processo resultante da liquidez do patrimônio. É o aluguel e o lucro da revenda. Então, quanto menor o tempo, mais você gira, mais rápido você entra e sai, entra e sai. E entender esse tempo médio é super importante. E ele oscila muito. Oscila muito. E você precisa ter essa informação, esse cheiro dessa informação, que vale ouro. Porque com essa informação você entende se vai participar do leilão ou se você vai descartar o leilão. É isso. Ah, mas o desconto é ótimo. O que adianta ter um imóvel ótimo e calhado? O que adianta para você que é investidor? Não vale a pena. Você precisa rodar o seu imóvel. Vamos flipar, vamos alugar. E é isso um ponto importante. Então a pergunta do tempo também é uma pergunta fundamental. Terceira pergunta. Qual é o nível de procura? As pessoas procuram bairro? As pessoas se interessam por esse tipo de imóvel? Porque você é o investidor, mas tem uma pessoa na ponta que ou vai alugar ou vai comprar. Você comprou o imóvel para investir. Mas a pergunta é, quem são as pessoas que querem morar nesse imóvel se ele for residencial? Quem são as pessoas que querem desenvolver um comércio se esse imóvel for comercial? Qual é o perfil dessa pessoa? Então, é um bairro que tem procura? Aí você descobre que tem ruas que as pessoas não querem, porque não tem restaurante, porque não tem supermercado, porque não tem escola, porque tem barulho, ou porque eventualmente tem um problema de segurança. Aqui em São Paulo, a gente vivencia isso. Ó, as pessoas não querem comprar um imóvel naquela região porque tem assalto, tem uma série de problemas. Aí você vai ver o leilão, se você olhar o desconto, é gigantesco, mas ninguém quer. Então, se ninguém quer, o que adianta você comprar? Porque você está pensando em investir. Às vezes é melhor pagar um pouco mais, ter um pouco menos de lucratividade, mas num imóvel de alta procura. A procura é o interesse. E as pessoas querem imóvel. Quem quer esse imóvel? Então não adianta nada você comprar um imóvel barato que ninguém quer. Ah, não, mas vai aquecer. Então tá bom, vai aquecer. Vai ter procura. Você está olhando para o futuro, você está apostando. Mas você precisa ter cuidado com o interesse. Valor, tempo e interesse. E aí chegamos à quarta e última pergunta fundamental. Quais são as maiores dificuldades do bairro ou da região? E essa é uma pergunta que ninguém faz. Tá, qual que é o problema aqui desse bairro? Tudo bem, tem um monte de coisa boa, mas qual que é o problema? Ah, então, aqui o transporte público tem esse problema, tem problema com garagem, as escolas são longe, as pessoas reclamam disso ou daquilo. E você vai entender se essas dificuldades são fatores que vão interferir na sua estratégia. Porque se você está buscando ali um perfil de imóvel para um casal que tem filho e está todo mundo reclamando das escolas, isso é um problema. Se está todo mundo reclamando da falta de estacionamento e você está comprando um imóvel que não tem vaga na garagem, isso é um problema. Então você precisa entender as dificuldades, não as vantagens, porque as vantagens são fáceis de vender, mas quais são as dificuldades e se estas dificuldades serão tratadas como uma barreira ou não de todo esse processo. Com essas 4 perguntas simples, você tem uma informação que a maioria maciça, e aqui estou sendo super transparente, a maioria maciça dos arrematantes não terá. Ou seja, quando você for para a arrematação, não é mais um talvez. Você tem certeza que se você arrematar, será um bom negócio. Então, arrematação profissional, estratégia de participação em leilão, não é conhecer a mecânicazinha do clique apenas. É ter, sim, parceiros estratégicos como são os corretores. E são essas pessoas que voluntariamente, e detalhe, tá? É que ninguém fala. O corretor vai te dar todas essas informações em 99,99999% dos casos. Não vai te cobrar um centavo. Pelo contrário, ele vai ter enorme prazer em te dar essa informação. E você gastando com ferramenta, com planilha, com estudo de tendência, quando bastaria passar a mão no telefone e fazer uma ligação para os corretores do bairro, que vão querer te ajudar. E provavelmente você já pode começar uma parceria que se você comprar, ele já vai ter a prioridade para revender ou para alugar. Uma mão lava a outra. Esse é o segredo aqui desse negócio, que é feito com uma rede de parcerias e uma rede de informações. Aqui você então entendeu que leilão de imóveis não é sobre promessas milagrosas. Não é sobre
descontos absurdos. É sobre estratégia, sobre parceria, sobre uma percepção humana daquilo que representa aquele imóvel. E se você entender esse jogo, quanto mais rápido for a sua percepção, mais rápido será o seu ganho. Então, quer transformar imóvel em renda imobiliária sem promessa milagrosa, sem guruzice, sem maluquice? Esse é o seu canal. Se inscreva agora, semtributo.br.